comunismo surge no cenário mundial a partir do século XIX com Karl Heinrich Marx, nascido em Trèveris em maio de 1818 e falecido em Londres em março de 1883. Intelectual e revolucionário alemão, foi fundador da doutrina comunista moderna. Atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, conhecidas coletivamente como marxismo, afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre a classe burguesa que controla a produção e um proletariado que fornece a mão de obra para a produção. Ele chamou o capitalismo de a ditadura da burguesia, acreditando que seja executada pelas classes ricas para o seu próprio benefício. Marx previu que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, o capitalismo produziria tensões internas que conduziriam à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. Ele argumentou que uma sociedade socialista seria governada pela classe trabalhadora, a qual ele chamou de ditadura do proletariado, o Estado dos trabalhadores ou democracia dos trabalhadores. Marx acreditava que o socialismo viria a dar origem a uma sociedade sem classes, chamada de comunismo. Junto com a crença na inevitabilidade do socialismo e do comunismo, Marx lutou ativamente para a implementação do primeiro, argumentando que os teóricos sociais e pessoas economicamente carentes devem realizar uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e trazer a mudança socioeconômica. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam os proprietários de seu trabalho e dos bens de produção, diz a historiadora Cristina Meneghello, da Unicamp. Mas essas duas expressões também podem assumir outros significados. Pode-se entender o socialismo num sentido mais limitado, significando as correntes de pensamento que se opõem ao comunismo por defenderem a democracia. Em contraposição, o comunismo serviria de modelo para a construção de regimes autoritários, afirma o historiador Alexandre Hecker, da Unesp. Os especialistas são quase unânimes em afirmar que nunca houve um país comunista de fato. Alguns estudiosos vão mais longe e questionam até mesmo a existência de nações socialistas. Os países ditos comunistas, como Cuba e China, são assim chamados por se inspirarem nas ideias marxistas. Contudo, para seus críticos de esquerda, esses países sequer poderiam ser chamados de socialistas, por terem estados fortes nos quais uma burocracia ligada a um partido único exerce o poder em nome dos trabalhadores, diz o sociólogo Marcelo Ridente, também da Unicamp. Logo após a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945, formou-se na Europa, sob a liderança da União Soviética, um bloco de nações chamadas de comunistas. Esses países tornaram-se ditaduras, promovendo perseguições contra dissidentes. A sociedade comunista, justa e harmônica concebida por Marx, não foi alcançada. É notório na história a matança generalizada organizada por Joseph Stalin, onde milhões perderam suas vidas sob torturas e exílios cruéis, apenas por discordarem do regime. Desde o surgimento do comunismo, ideologia criada após a Revolução Russa, as palavras socialismo e comunismo passaram a ser usadas como sinônimos por todo o século XX. Na verdade, embora ambas as teorias caminhem para o mesmo objetivo, existem certas diferenças conceituais, como nós já dissemos, entre as duas palavras. Em síntese, podemos dizer que o socialismo é uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo.
Socialismo é um conjunto de doutrinas que tem por fim a socialização dos meios de produção. Partindo do pressuposto de que os problemas sociais derivam das desigualdades entre os indivíduos, o sistema visa a extinção da propriedade privada. O governo investiria no cidadão desde o seu nascimento. No entanto, ficaria como se fosse o dono daquele indivíduo, que seria obrigado a seguir regras rígidas e a trabalhar para todos na medida das suas possibilidades. Nesse sentido, ainda existe a necessidade de existência do Estado para coordenar a socialização dos meios de produção e defender os interesses dos trabalhadores contra a volta do sistema capitalista. Comunismo é um sistema de governo onde não existem classes sociais, propriedade privada e, o mais importante, não existe a figura do Estado. Essa é a diferença. Em outras palavras, o socialismo é uma etapa de transição anterior ao comunismo, que visa o desaparecimento do capitalismo. No comunismo, não há necessidade de existência de um Estado em virtude do fato de que todas as decisões políticas são tomadas pela democracia operária. Ao contrário do que muitos pensam, a etapa do comunismo nunca foi atingida por nenhum país, uma vez que não houve nenhuma sociedade, como nós já dissemos, onde se registrou a ausência de um Estado. Leon Denis, filósofo espírita, escreveu o livro Socialismo e Espiritismo por volta do ano de 1924, tempo em que a França ainda se ressentia da Primeira Guerra Mundial e as aspirações dos políticos franceses iam na direção de um socialismo defensor de causas sociais, da defesa de uma população saída dos escombros de uma guerra que começou em 28 de julho de 1914, portanto, no ano de 2014, completou 100 anos, e que durou até novembro de 1918, matando mais de 9 milhões de combatentes, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade das armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o 6º conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. O socialismo defendido por Leon Denis nada tem a ver com a ideologia de Marx, e o socialismo espúrio de nações latino-americanas de hoje, conduzidas por líderes sociopatas de países satélites de um sistema soviético cadaverizado. São de Denis as palavras: os revolucionários violentos que pretendem fundar uma ordem social no sangue e sobre as ruínas são cegos e perdidos. A harmonia social só pode estabelecer-se baseada na justiça, na bondade e na solidariedade. Portanto, prezado amigo, prezada amiga, o Brasil não está destinado a ser conduzido ao comunismo retrógrado nem ao socialismo obsoleto, através de políticos ex-revolucionários de trincheiras ultrapassadas e mortas. O Brasil tem um destino grandioso, mas para isto é preciso que votemos nas próximas eleições com consciência e com responsabilidade. Fiquemos por aqui. Até o próximo Filosofando.